estudantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Vou pegar meu computador aqui porque eu preciso ler a Bíblia. E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu quero compartilhar com vocês rapidinho sobre uma pessoa considerada o homem segundo o coração de Deus, Davi. E o que eu vou compartilhar com você hoje transformou a minha vida. Espero que de alguma forma gere transformação também na vida de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. 1 Samuel 17:17 nos diz assim, eu vou ler aqui, tá, gente? Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos. Gente, deixa eu limpar minha boca aqui, peraí. Tá torrada. Vamos lá. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Eu amo o capítulo 17 de 1 Samuel, porque ele relata essa parte na história de Davi, que não é muito comum de se lembrar quando a gente cita o rei Davi, né? Porque quando a gente fala assim, o rei Davi, o que vem na mente? Os acontecimentos marcantes. O acontecimento, né, de que ele mata Golias, depois talvez os pecados que acontecem, os arrependimentos, enfim. Só que ali em 1 Samuel, Davi, ele é mandado pro lugar onde ele mata Golias, com uma missão pequena. Essa missão pequena de levar pães para os seus irmãos, de servir os seus irmãos, levou Davi para o ambiente exato, para o lugar propício onde ele ia viver um dos maiores acontecimentos da sua vida. Davi, ele tinha um coração obediente desde as pequenas missões que ele recebeu do seu pai. Trazendo para os nossos dias atuais, a gente precisa entender que a direção que Deus nos dá, as direções que Deus nos dá, nunca são pequenas demais. Sabe, talvez o Senhor te direciona a servir em algum lugar que não tem nada a ver com o que você um dia idealizou. Mas eu te garanto que se o Senhor está te direcionando, Ele tem um propósito com isso. Imagina, tinha uma promessa de ser rei de Israel, mas ele se colocou como servo obediente. E esse era o diferencial de Davi. A obediência de Davi para cumprir a pequena missão o levou para o lugar certo, para cumprir o propósito na hora certa. Então, eu queria que você pensasse hoje, talvez, quais são as pequenas missões que o Senhor tem direcionado. Sabe, o que você tem nas suas mãos hoje para entregar para o Senhor? Talvez você julgue isso como pequeno, mas o Senhor está te pedindo, vai e comece com o que eu te dei nas suas mãos. Grave isso no seu coração, nenhuma missão é pequena demais quando caminhamos com o Senhor. Se o Senhor colocou algo nas suas mãos, inicie dessa forma, sabe? Davi tinha ali nas suas mãos pães para os seus irmãos, e isso levou para o lugar onde ele ia cumprir com a missão extraordinária. Mesmo que você se depare talvez com chamados que não fazem sentido para o que um dia você idealizou, se submeta-se ao Senhor que está te chamando, porque isso colocará o seu coração no lugar certo, na obediência. O Senhor deseja que a gente tenha um coração humilde, um coração de servo, um coração que serve uns aos outros, para que a gente nunca se vislumbre com os tronos. Sabe, muitas vezes nós idealizamos coisas ou lugares que nós queremos chegar. Mas hoje, com o pouco que Deus te deu, pega essa oportunidade para servir com humildade e obediência. Para que no dia que o Senhor te dê a oportunidade de estar em lugares maiores, entre aspas, você não se vislumbre com esses lugares mais do que você se vislumbra com o Senhor. O nosso vislumbre com as bênçãos ou com os propósitos que o Senhor nos permite viver nunca podem ser maiores do que o nosso vislumbre com o Senhor. E é isso que acontece com muitas pessoas. As pessoas passam a idolatrar os tronos, as pessoas passam a idolatrar a posição, o título, porque não tem um coração humilde e servo, entendendo que aquilo ali, aquele trono, aquele título, aquele lugar que o Senhor deu a oportunidade dessa pessoa estar, na verdade, é uma ferramenta de serviço. Então se permita, é um privilégio para nós servirmos ao Senhor nas pequenas missões, sermos fiéis ao Senhor nas missões diárias que Ele nos dá. Talvez coisas que nós não julgamos como espirituais, como levar pães para os irmãos, como lavar uma louça, como chegar antes no culto e arrumar as cadeiras do culto. Sabe, seja sensível ao Senhor, tenha um coração de servo, um coração obediente, porque esse coração nos põe aptos a chegarmos no lugar da promessa, sem nos perdermos e nos vislumbrarmos com essas promessas. Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele não erra. Se Ele te deu uma pequena missão, é com isso aí que Ele quer trabalhar com você hoje. Talvez na próxima estação Ele te dê uma missão muito maior, mas se hoje Ele te deu uma missão pequena, não subestime essa missão, porque essa missão tem o potencial de te levar para o lugar do propósito, de também preparar o seu coração para chegar naquele lugar e não se perder, não se vislumbrar mais com as promessas do que com o dono da promessa. Lembro de uma vez que o Senhor queria gerar uma restauração dentro de mim, também no ambiente em que eu estava convivendo ali, e o Senhor me direcionou a começar a lavar a louça, começar a servir, organizando o ambiente. Lembro que muitas vezes vieram dúvidas, porque era uma tarefa tão simples,
Mas o Senhor começou um processo de restauração tão lindo através daquela direção. Então, nunca subestime as direções que o Senhor te der. No final das contas, elas fazem todo o sentido. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Eu quero te pedir, se você foi abençoado de alguma forma, deixa seu likezinho, se inscreve aqui no canal também, manda para um amigo que você ama. E é isso, não se esqueça, nós não podemos subestimar as pequenas missões que o Senhor nos dá. Um beijo, Deus abençoe você.